Resumo Futebol Brasil. Campeonato Brasileiro, 25ª rodada encerrada. Cuiabá 2, Criciúma 1. O Cuiabá volta a vencer em casa. Sua última vitória foi contra o Fortaleza. Uma partida onde tudo deu certo, onde venceu por 5-0, em um jogo válido pela 9ª rodada do campeonato. De lá para cá foram 2 empates e 4 derrotas. O próximo jogo do Cuiabá será contra o Juventude, em casa às 20 horas. Jogo válido pela 16ª rodada, um jogo atrasado para repor a tabela. E na segunda-feira, jogo válido pela 26ª rodada, dia 16/8, enfrenta o Internacional às 20 horas, fora de casa. O Cuiabá é o penúltimo colocado com 21 pontos. O Criciúma tem 28 pontos, é o 13º. Seu próximo jogo será contra o Palmeiras, domingo, dia 15, às 16 horas. Botafogo 2, Fortaleza 0. Briga direta aí pela liderança. Saiu melhor para o Botafogo, já que o Fortaleza não segurou apenas a derrota, como também acabou sua sequência invicto de 10 jogos, onde o Fortaleza não sabia o que era perder. Com esse resultado, o Fortaleza caiu para a segunda posição com 48 pontos, 3 à frente do terceiro colocado. O próximo compromisso do Fortaleza será contra o Internacional, quarta-feira, dia 11/9, às 19h30, um jogo válido pela 19ª rodada para repor a tabela do campeonato, um jogo atrasado. E o jogo válido pela 26ª rodada será contra o Atlético Paranaense, também fora de casa, dia 14/9, às 18h30. Já a equipe do Botafogo se isola na liderança com 50 pontos. Seu próximo confronto será contra o Corinthians. Ambas as equipes estão animadas, pois vieram de vitórias. O Botafogo joga sábado, dia 14, às 18h30. Será que o Botafogo se mantém na liderança ou o Corinthians engrena sua sequência de vitórias para fugir do rebaixamento? Grêmio 2, Atlético Mineiro 3. O Grêmio, que já andou lá embaixo na zona de rebaixamento, deu uma subida graças a uma sequência de vitórias, mas voltou a intercalar derrota e vitória e agora volta a perder. Com essa derrota, cai para a 15ª posição, ficando pertinho da zona de rebaixamento com 27 pontos. O próximo jogo do Grêmio será contra o Bragantino, fora de casa, domingo, dia 15/9, às 16 horas. Para o Atlético Mineiro, um jogo cheio de emoções, onde saiu com a vitória. Foi muito bom o jogo para o Atlético Mineiro, que foi para os vestiários já com 2 gols nas costas, retornando a campo, e até os 28 minutos ainda perdia, quando aos 28 minutos de pênalti diminuiu, onde nos acréscimos novamente outro pênalti marcado, e assim empatando o jogo, e 1 minuto depois virou o jogo. Muita emoção para o Atlético e tristeza para o Grêmio. Com esse resultado, o Atlético foi para nono com 33 pontos. Seu próximo jogo será domingo, dia 15/9, às 18h30, contra o Bahia, fora de casa. Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1. O Cruzeiro, jogando em casa, venceu o lanterna do campeonato e foi a 41 pontos, é o 5º colocado. O próximo jogo do Cruzeiro será contra o São Paulo, domingo, dia 15, às 18h30, jogando em casa. Já a equipe do Atlético Goianiense, vindo de 2 vitórias consecutivas, tentando respirar no campeonato, não conseguiu manter uma boa atuação. Com esse resultado, ele continua na lanterna do campeonato com 18 pontos. Corinthians 2, Flamengo 1. O Corinthians presenteou sua torcida em seu aniversário de 114 anos com uma vitória em cima do Flamengo. E não poderia ser melhor para o Corinthians, que abriu o placar no primeiro tempo aos 26 minutos e aos 15 minutos do segundo tempo fez o segundo. Pedro diminuiu de pênalti aos 37. Com esse resultado, o Corinthians ainda continua na zona de rebaixamento com 25 pontos. Porém, jogando fora de casa, acabou com a fase sem vitórias, voltando a vencer no campeonato. O Corinthians volta a jogar no sábado, dia 14, às 21 horas, contra o líder Botafogo. Já para o Flamengo, só lamento e críticas da torcida a Tite. O Flamengo é o 4º com 44 pontos, 3 atrás do terceiro colocado. Mas lembrando que o Flamengo tem 24 jogos, um jogo a menos que Botafogo e Palmeiras. O próximo jogo do Flamengo será contra o Vasco da Gama, domingo, dia 15, às 18h30.
Quem vence esse clássico carioca? Bragantino 2, Bahia 1. Com esse resultado, o Bragantino volta a vencer no campeonato, encerrando assim uma fase de derrotas consecutivas. O Bragantino é o 11º com 30 pontos. Volta a campo domingo, dia 15/9, às 16 horas, jogando em casa contra o Grêmio. Já o Bahia cai para a 7ª posição, com 39 pontos. O próximo jogo do Bahia será contra o Atlético Mineiro, em casa, domingo, dia 15, às 18h30. Fluminense 2, São Paulo 0. O Fluminense, na sua segunda vitória consecutiva, fica fora da zona de rebaixamento. É o 16º com 27 pontos. O próximo jogo do Fluminense será contra o Juventude, domingo, dia 15, às 16 horas, fora de casa. Já o São Paulo caiu para a 6ª colocação, com 41 pontos. Seu próximo jogo será contra o Cruzeiro, domingo, dia 15, às 18h30, fora de casa. Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2. Jogando fora de casa, o Palmeiras arranca uma excelente vitória contra o Atlético Paranaense. Esse resultado deixou o Palmeiras com 47 pontos, é o 3º colocado, com 1 ponto atrás do 2º colocado e 3 atrás do líder, engrenando assim a 3ª vitória consecutiva. Lembrando que o Palmeiras só tem exclusivamente o Campeonato Brasileiro para dar atenção. O próximo jogo do Palmeiras será contra o Criciúma, em casa, domingo, dia 15/9, às 16 horas. Já o Atlético Paranaense acumula a sua 3ª derrota consecutiva, é o 12º com 29 pontos. O Atlético Paranaense chegou a estar bem colocado na classificação por um tempo, agora está ladeira abaixo. O seu próximo confronto será contra o 2º colocado na classificação, o Fortaleza, sábado, dia 14/9, às 18h30. Juventude 1, Internacional 3. O Internacional consegue manter o seu 3º jogo sem perder, são 2 vitórias e um empate. Com esse resultado, ele está na 10ª posição com 32 pontos. Seu próximo jogo será quarta-feira, dia 11, às 19h30, contra o Fortaleza. Jogo válido pela 19ª rodada. E na segunda-feira, dia 16/9, às 20 horas, enfrenta o Cuiabá pela 26ª rodada. Já o Juventude amarga a sua 2ª derrota consecutiva, ficando com 28 pontos na 14ª colocação. Seu próximo jogo será contra o Cuiabá, dia 5/9, às 20 horas, jogo válido pela 16ª rodada. E no domingo, dia 15/9, às 16 horas, jogando em casa, enfrenta o Fluminense. Vitória 0, Vasco 1. O Vitória, jogando em casa, perde para o Vasco por 1-0, é a 2ª derrota consecutiva, se mantendo assim na zona de rebaixamento, é o 18º com 22 pontos. O próximo jogo do Vitória será contra o lanterna do campeonato, o Atlético Goianiense, sábado, dia 14, às 16 horas. Já a equipe do Vasco da Gama vem aí de uma sequência sem derrotas, vencendo a 2ª partida consecutiva e subindo para a 8ª posição com 34 pontos. Devagarzinho, o Vasco vai subindo. A próxima partida do Vasco será o Clássico Carioca contra o Flamengo. Jogo dia 15/9 às 18h30. Mais uma vez eu pergunto, quem vence esse Clássico Carioca? E esse foi o Resumo Futebol Brasil. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!